Gente, vamos esclarecer uma questão muito interessante que uma seguidora falou pra mim e eu quero até saber se vocês concordam. Que homens ficam mais naturais com os procedimentos estéticos? Vocês acham que isso procede ou não? Na minha opinião, depende. O que acontece? A face masculina é uma face que é um pouco mais angulada. Então, o que a gente tem visto atualmente justamente são aqueles rostos das harmonizações orofaciais, muita mandíbula, muito queixo. Eu acho realmente que nesse quesito, se você exagerar um pouquinho no homem, não vai ficar uma coisa muito artificial. Mas realmente, se você exagerar na mulher, você vai dar um aspecto estranho para aquele rosto, um aspecto mais masculino. Então, nesse sentido, sim. Por outro lado, o rosto masculino, ele não permite alguns excessos que até o rosto feminino ainda permite um pouco. O quê? Excesso de preenchimento da região do zigoma, que o homem não pode, porque o rosto masculino, ele tem um zigoma, mas é um zigoma mais horizontal e menos marcado, se não daquele aspecto de blush que a gente gosta para mulher, né? Outra coisa, rosto aqui, a região anterior do malar, se você hipervolumiza, você dá um aspecto estranho também para o rosto masculino. E para a mulher, muitas vezes está no limite ali de ficar exagerado, mas você ainda tolera. Óbvio, a gente tem visto aberrações, mas estou falando que a gente consegue ainda achar às vezes gracioso no rosto feminino. E outra coisa, sobrancelha. E a sobrancelha da mulher, ela pode ser um pouco mais arqueada, sem excessos, e a sobrancelha do homem geralmente é uma sobrancelha mais reta. Se você deixa o homem com uma sobrancelha muito arqueada, também você causa uma certa artificialidade ali ao rosto. Mudei de lugar, gente. Então, vamos falar do Simon. Então, Simon, na verdade, é um produtor musical que participa como jurado desses programas de talentos. Ele atualmente tem 62 anos, se não me engano. Mas vou mostrar mais ou menos como era a face dele anteriormente. Então, aqui na foto da esquerda, Simon no começo da carreira. Você vê que tem, como qualquer homem, essa implantação mais baixa da sobrancelha. A gente vê uns lábios finos. Com o passar dos anos, a sobrancelha dele foi ficando um pouco mais caidinha, que é normal. Aqui a gente vê o Simon aparentemente ok. E você vê que quando ele sorri, ele faz uma bochechinha. Talvez tenha ganho um pouco de peso, mas um rosto harmônico. Aqui o Simon já está na fase do Botox, um pouco exagerado. O que a gente vê? Justamente aquele começo de efeito prateleira, a bochechinha, que aqui eu já não sei se ela é dele ou se ele já fez algum preenchimento, ou se é só pelo Botox, que tem esse efeito que aqui abaixa e aqui sobe, dá a impressão que a bochecha está saltada. Sobrancelha já mais baixinha, tanto do processo de envelhecimento, provavelmente também pelo Botox. E os dentinhos de Mentex básicos. Foi aqui que eu tive a honra de conhecer o Simon, que eu não conhecia. Essa foto circulou justamente por causa de um Botox mal feito. Desejam uma testa extremamente brilhante, sobrancelhas caídas, pálpebras bem caídas, efeito prateleira, esse afundamento aqui e essa bochechinha aqui, ou seja, muito ruim. E agora, recentemente, estão circulando essas fotos do Simon. Aqui a gente vê uma certa assimetria da sobrancelha, a testa bem congelada, essa área das pálpebras não tá legal. Parece que ele fez um lifting mesmo, provavelmente tenha feito um lifting ali, incluindo de sobrancelhas, que ele ficou com uma certa assimetria e continua hipervolumizado no malar e com esse afundamento ao redor das pálpebras. Então, essa é a foto que está circulando recentemente do Simon, justamente mostrando essa parte dos olhos não ficou legal, ficou meio curva a sobrancelha dele, quando a sobrancelha dele era mais reta, mesmo caidinha, descaracterizou muito o olhar dele, puxou aqui e a parte da pálpebra também. A gente vê, parece que dá para ver bem uma cicatriz aqui do lado de cá. Os olhos mais fundos, mais encovados, justamente provavelmente porque tirou a pele. A gente vê que ainda continua com essa atrofia aqui nessa região.
a bochecha ainda tá hiper preenchida, ou seja, ele foi muito descaracterizado, na minha opinião. Então, aqui no vídeo, ó, vocês veem que ele tá bem congeladão e parece que ele também fez um preenchimento labial, dá pra ver que a boca não tá mexendo direito, ela tá com, parece com um produto um pouco mais duro, né? Fora a maçã que tá hiper preenchida. Então, quero saber o que vocês acham desse tipo de resultado. Vou colocar o antes e depois para vocês verem. Claro que ele também perdeu peso, então dá um aspecto mais até chocante ali nessas modificações, porque ficou com o rosto mais magro, mas a bochecha continua. Então, respondendo ao comecinho dos stories, quer dizer, será que os homens ficam mais naturais? Eu acho que se escolherem um bom profissional que não vá pesar na mão, porque em homem a gente tem que ser muito mais cauteloso no sentido de não exagerar. Então, a gente tem que manter a sobrancelha na mesma posição, a gente tem que fazer procedimentos aos poucos, de forma leve, sem descaracterizar, tá? Eu faço preenchimento labial em homens, mas é isso, é um pouquinho, é para dar uma melhorada. Zigoma, a gente faz uma sustentação, mas nunca hipervolumizar. Então, vou tentar achar umas fotos de homens também que foram descaracterizados, já que eu tô falando de homens, pra gente ver se dá para ilustrar melhor ainda.